havendo no legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão da primeira Câmara Civil no Estado do Rio Grande do Norte. Leitura e discussão da sessão anterior. Aprovada. Ordem administrativa. Propõe nossa moção de congratulações ao sentido senhor desembargador Hermano Mota pela passagem do seu natalício, que era no dia 11 do mês em curso. O Ministério Público se associa às congratulações. Quero avisar os presentes que o processo da relatoria vinculado ao Oswaldo Cláudio Santos serão adiados por motivo do período de férias. Suas férias foram de 7 a 26 de outubro. O desembargador Cláudio só vota no dia 28 de outubro, que é uma segunda-feira. Desembargador Hermano, comunicação. Pelos votos, felicitação, dia 11, mais um 11 de outubro, né? 7.2. Muito bom, excelência. Parabéns. Pela graça de Deus. Desembargador Cornélio. Proposição não tem um. Alguma coisa? É? É o quê, senador? Proposição de comunicação. Não, não tem um. Vamos iniciar a votação pelos advogados presentes. Primeiro, o 34 vai ser retirado de pauta, né, advogado? O 34 não mesmo, desembargador Cornélio. 34? É, está aqui como. Que é o 34, senador? Deixa eu só verificar aqui. Do Artêmio, né? Aqui, o advogado Pedro vai ter um acordo entre as Sim, partes. tá certo, tudo bem, é verdade. 34, não mesmo. É, família. Não mesmo. É. 26, relatoria do desembargador Hermano Mota. Lucas Duarte. 26? 26. Você está com a palavra, senhor. Espera aí, aqui eu estou... a suspeição desse... Ligar o microfone, tá? Ausência não acorda, tá faltando. Os 26, né? É, eu estou pelo apelante... Não dá para julgar, né? Porque 26, só tem... A Vossa Excelência... tá com uma Suspeição, suspeição, né? minha suspeição dos processos. Não tem como julgar, então. Hoje. Tá ok. Obrigado, Excelência. Dia 3, terceiro desembargador Cláudio, né? Não tem. É adiado. O dia que ele voltar, né? Que Pode dia ser é? quando ele voltar, depois dia 28, desembargador Cláudio. Não. Dia 29, né? Dia 3, desembargador Cláudio. Dia 40, desembargador Cornélio. O advogado está presente. Aí mesmo. Apelação civil 082-0973-40-2023, apelante apelado Banco Pan-Americano, José Luiz Domingo Teixeira, advogado João Vitor Xavier outro, apelante apelado Banco Pan S.A. José Luiz Domingo Teixeira, advogado Raul Soares da Silva, relator desembargador Cornélio. Está com a doutor... Doutor representa quem? Fernando Pinheiro de Sá. Recorrente recorrido, o autor. Doutor. Isso. José Luiz. Olá, 15 minutos, excelência. Oi. Tem duas apelações. Tá certo. Pois Tem? é, senhor. Senhor presidente desta primeira Câmara Civil, eminente relator, desembargador Cornélio, demais desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, serventuários da Justiça,
colegas advogados, todos presentes, saúdo a todos, desejando um bom dia. Excelência, o caso que ora nos ocupa trata-se de uma tentativa de fraude por parte do banco em relação aqui ao autor, que ora é apelante e apelado ao mesmo tempo. Peço desculpa que eu não falei meu nome, não é? Raul Soares da Silva, OAB 15757. Então, como eu estava falando, o que aconteceu foi, quase aqui uma síntese rápida, é que o banco liga para o autor da ação, que é um idoso de quase 70 anos de idade, aposentado pelo INSS, ganha um benefício de um salário mínimo e se passou pelo INSS. O banco conversa e diz, olha, o senhor mudou de endereço, e ficou tentando trazer o apelante para fazer com que ele conversasse, e ali, se passando pelo INSS, pediu alguns documentos, ele informou os documentos, só que lá para as tantas, o banco disse assim, vai chegar um valor na sua conta, mas o senhor não se preocupe. Aí o autor disse, olha, eu não quero empréstimo, eu não quero. Não se preocupe, o banco disse, porque se o senhor não mexer no dinheiro, não movimentar, ele vai retornar para o banco tem consciência que se não for assim, vai pagar em dobro, e aquela conversa toda. Resumindo, apareceu R$10.000 na conta do autor, que ora é apelante, e ele foi descontado do benefício dele, quase R$300, R$298. Ele não sabia, foi até o INSS, e o INSS confirmou que havia um empréstimo, que ele tinha contraído um empréstimo, que não aconteceu. E aí o autor procurou o réu por diversas vezes, ligou várias vezes, e todos diziam, não se preocupe, vai ser resolvido. E passava para um, para outro, até que ele não aguentou mais e teve que entrar com ação. Após a regular tramitação, a sentença condenou o banco, declarando... Jogou procedendo, né, doutor? Isso, procedendo, declarando nulidade do negócio jurídico. R$5.000. Isso, determinou que o banco restitui em dobro os valores que foram descontados e condenou o banco em R$5.000. E desses pedidos, desses deferimentos, o banco está recorrendo, porém, o recurso do banco deve ser desprovido, tendo em vista que ele violou várias regras. Primeiro, que não é possível fazer, naquela época, empréstimo por telefone, de acordo com o artigo 28, aliás, de acordo com o artigo 3º da Instrução Normativa 28 do INSS Press, que vedava, a época que é a lei que rege os fatos, que veda que o consumidor fizesse empréstimo por via telefônica. E, segundo lugar, foi proferida decisão determinando que o banco apresentasse as provas, porque foi reconhecido a inversão do ônus da prova, e ele sequer apresentou as cópias das gravações telefônicas, que ficaria tudo esclarecido. Foi feito o pedido lá na inicial, a juíza inverteu o ônus da prova, mas assim mesmo o banco não se desincumbiu. Por isso foi condenado nesses pedidos. Então, o recurso do banco deve ser desprovido por essas razões. E, em relação ao nosso pedido, ocorre que a sentença ela indeferiu um pedido do autor no que diz respeito ao reconhecimento do bem indevidamente entregue ao autor ora apelante como amostra grátis. E o fundamento que foi usado na sentença é que, se porventura fosse reconhecido como amostra grátis, isso caracterizaria enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento jurídico, no artigo 884 do Código Civil. Esse foi um fundamento da sentença. E o outro fundamento é que o objeto litigioso não é de pouca monta. Todavia, com todas as vênias, tal entendimento não pode persistir.
haja vista que o pedido tem amparo na lei, isto é, no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e no parágrafo único. Então, se há previsão na lei legal, logo não há de falar em ilicitude, porque há uma previsão na legislação. Então, penso que não foi acertada a decisão que negou como amostra grátis o bem litigioso. E um outro argumento que foi utilizado na sentença é que o objeto litigioso não é de pouca monta. Trata-se de R$10 mil. Todavia, Excelência, o valor do bem não é óbice para se reconhecer o direito. Ora, o artigo 39 do CDC, ele é muito claro. Trata-se de uma prática abusiva, não é, do fornecedor, e no parágrafo único desse mesmo artigo existe lá a solução, não é, que diz que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor de forma que ele não tenha solicitado, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então, perceba que a lei é clara. E a lei não estabelece valor para condicionar o reconhecimento como amostra grátis do bem em questão. Nós poderíamos até fazer aqui uma analogia. Existe o Instituto da Descoberta no Código Civil, artigo 1234, que diz que se uma pessoa encontra uma coisa perdida, ela deve devolver ao dono e ela tem direito a 5%, no mínimo, do valor daquele objeto. Ora, imagine se o objeto fosse de valor elevadíssimo. 5% seria um valor expressivo. Não ia se entregar, não ia se cumprir o direito sob o argumento de que isso implicaria enriquecimento ilícito, isso implicaria, o valor seria alto. Eu penso que isso esvaziaria o Instituto. É a mesma coisa aqui. Então, existe uma lei que coíbe essas práticas, que infelizmente são abundantes. Vossas Excelências têm tomado conhecimento de que o próprio réu tem várias ações contra ele aqui nesse egrégio tribunal e também em Brasil afora, né? E a jurisprudência é no sentido aqui do apelante. Nós temos aqui, só pedir venho aqui a Vossas Excelências, para ler apenas um pequeno inserto aqui de uma jurisprudência que está nos autos, inclusive, que diz: em contrato de empréstimo não assinado pelo consumidor e nem por ele solicitado, a disponibilização de valores em conta bancária configura-se como amostra grátis. Perceba, então, que a jurisprudência nacional tem vários emendas aí, está nos autos, não é? Então, perceba que não há se falar, a sentença deve ser reformada nesse ponto para se reconhecer como amostra grátis o valor que foi colocado indevidamente na conta do recorrente. E o outro ponto, Excelência, é em relação ao valor do dano moral. Foi reconhecido o dano moral, foi arbitrado o valor, R$5 mil. Penso que esse valor é insuficiente. E aqui nós estamos requerendo a majoração desse valor, conforme consta na inicial, para R$10 mil. Tendo em vista todo o desgaste, um senhor de quase 70 anos de idade, uma pessoa que ganha um salário mínimo, teve que se deslocar várias vezes, teve que ligar várias vezes, o banco foi desrespeitoso com ele. E outra coisa, Excelência, a situação aqui é gravíssima, porque o banco se utilizou de meio ardiloso. Como é que você liga para uma pessoa idosa e diz: olha, o senhor se mudou, a gente estava à procura do senhor, aqui é o INSS. Ora, a gravidade do ilícito é de tal reprovabilidade que pode configurar ilícito penal, previsto no Código Penal, porque usou de meio ardiloso para tentar empurrar um produto que o consumidor não queria, e toda hora dizendo que não queria. Então, por isso, sem contar com o vexame que passou e que passa diante dos amigos, diante dos parentes, tendo em vista que ele caiu num golpe. Isso foi verdadeiramente um golpe, né? Então, realmente, o valor da condenação do dano moral deve ser majorado.
um desconto de quase R$300 no salário mínimo. Isso realmente fez com que o recorrente sofresse várias privações e ainda sofre, porque não foi resolvido, não é? E todos esses danos são do tipo in re ipsa, né? Decorrente da ilicitude da conduta do recorrido. Então, tendo em vista todos esses fatos, pede aqui, humildemente, para que Vossa Excelência majore esse valor da condenação do dano moral de 5 para 10 mil reais e também, por fim, a majoração do valor dos honorários sucumbenciais. A respeitável sentença condenou o recorrido a pagar honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação. O que ocorre que o justo, baseado em todo o trâmite processual e no que consta no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, a condenação deve ser de 20% sobre o valor da condenação. O fato desse causídico estar aqui sendo suportado gentilmente por Vossa Excelência e por todos que, ora, se ocupam nesse caso, é mais uma prova de que a majoração é justa. Portanto, pede-se também aqui que haja majoração do valor da condenação dos honorários sucumbenciais de 15% para 20%. Essas são as minhas palavras e eu agradeço a atenção de todos, desejando um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigado. É o 40, desembargador. Eu estou negando segmento de apelações interpostas pelo Banco PAN, por ser deserta, né? Reconhecendo a deserção, e estou mantendo a sentença nos demais termos em relação à outra parte, né? Mantendo os 5 mil reais de danos morais, que é uma média que a gente faz aqui, e também não estou reconhecendo essa questão aí do dinheiro que foi depositado na conta ser considerado amostra grátis. Está se dando a indenização e a parte ainda quer que o dinheiro que foi colocado lá fique para ele com a amostra grátis. Então, estou mantendo a decisão. A unanimidade, Excelência. Tempo de voto, relator. Senhor presidente, eu só queria anunciar que o 35 da pauta aí houve um pedido de sustentação, mas não cabe pedido de sustentação oral. E é um pedido de adiamento, eu estou indeferindo, porque não cabe sustentação oral. Nos termos do artigo 937 do CPC, e também no artigo 7º do Estatuto do OAB, viu? Agravo interno, houve um pedido de adiamento, eu estou indeferindo porque não cabe sustentação oral. O motivo seria esse, então eu estou indeferindo. A gente foi que está negando, não conheceu do agravamento, foi? Não, ele está pedindo para adiar porque ele deveria fazer sustentação oral. Eu entendo que não cabe, a decisão é minha, que foi feita para mim, né? Então estou indeferindo. Aí, se ela ficar conformada, que apresenta aí outro recurso. Mas, como não cabe sustentação oral, estou indeferindo e permanece na... Eu vou pedir vista. Vai pedir vista, fica à vontade. É o 35. Não, é aquele negócio da riquilagem, termina de família mesmo. É riquilagem, questão de família mesmo. Tem vários processos aqui. (40, 38... Pagador Cornélio, 38. 38, vamos lá. Aí mesmo. É mesmo. Fernando Pinheiro. Senhor presidente, Pois não, senhor. desembargador Expedito Ferreira, que eu saúdo a todos os desembargadores, nobre representante do Ministério Público. O caso aqui é muito simples. Processo de divórcio. Houve um acordo em que foi estabelecido o percentual de 30% sobre o valor da remuneração líquida. E a parte apelante se insurge querem ter direito às verbas indenizatórias, que é contrária à jurisprudência dominante do STJ e o próprio entendimento da RH. Você fala por quem? Uhum. Fala por quem, doutor? Apelado. Apelado? Sim, pode falar. Voltando. A insurgência do apelante é tão somente no desrespeito ao direito de ter, incidir os 30% no auxílio saúde e vale alimentação, o que é contrário ao entendimento do STJ e contrário ao RH aqui do próprio TJ.
Então é uma questão bem simples, é só uma atividade de ofício que a gente faz para dar uma satisfação à parte. Eu acredito que é um caso de pouca complexidade. É só essa sustentação. 38, senhor. Eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso para manter a sentença lá como foi proferida no primeiro grau. A unanimidade, excelência. Tema do voto do relator. Obrigado. 1415, barrador, vice-barrador de Lermano. Apelação CIV 010, 1085, 28, 2015, apelante Francisco Luiz da Silva e outro, apelado Ivanovski Maria Baltado Toscano e outro. É o 15, apelação CIV 0100, 826, 67, 214, apelante Francisco Luiz da Silva e outros, apelados o advogado Sebastião Rodrigues Leite Júnior, apelado Gilvan Garcia Toscano Solimão Limitado e outros, excelência. Está mesmo, convite de Vossa Excelência. Aí mesmo. Mas o 14, relator. Relator de desembargador. O relator sou eu. Pedido de vista, desembargador. Tem um pedido de vista, tem tentação oral. Tem Tem, tentação tem, oral, né? excelência. Ele não fez, excelência. Já fez, né? Já fez tentação oral, excelência. Já fez. Já fez. É só o voto vista, então? É o voto visto. Eu estou trazendo um voto vista, Oi, no voto vista, dizendo seu objetivo, por tais razões, divergindo respeitosamente do eminente relator e valorando os próprios elementos probatórios enfocados na sentença recorrida, dou provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a reivindicatória e julgar procedente a ação de usucapião, com suporte no artigo 1238, parágrafo 1 do Código Civil, declarando em favor de Francisco Luiz da Silva e Maria da Conceição Silva a propriedade sobre a área objeto da lide, qual seja lote 489 da quadra 13 do loteamento Paraíso Pio 1, determinando em consequência, após o trânsito em julgado, que seja notificado o cartório de registro de imóveis competente para a versão respectiva. É apelação, né? Eu acho que então vai ter ampliação, né? ampliação de código. Ampliação de código, né? Obrigado. Obrigado, excelência. Esse é o 1415, né? São 1415. conjuntos. É sim, senhor. 21, desembargador de Lermano, o relator. 21. Deixa eu olhar aqui. Agravo de instrumento 080 98 85 36 2014. Agravante Érico Gabriel Traem dos Santos e outros. Advogado Bruno Henrique Saldanha. Agravado Humana Chance Metro Limitada. Doutor Bruno. Só tem uma ostentação oral. Quem só é agravante é? Humana, agravante é Érico Gabriel e agravada humana. Recurso conhecido e provido, certo, por maioria. Também? Meu voto é pelo provimento, né? Eu também eu sou. Não, eu concordo com o relator, por maioria, né? Por maioria. A divergência do Maioria, embargador Cornélio. Embargador Cornélio. Viu, presidente? O próximo. O 22. Mesma votação, né? 22, é. Os 22. É. 0801 7706 40 2024, agravando José Manuel Salles e outro, advogado doutor Bruno Henrique, agravado Humanas, 22. Mesma votação, é. Por maioria. Vencido embargador Cornélio. Vinte e nove. Embargador Cornélio, relator, agravo instrumento 080 93 47 24, Unimed Natal, doutor Fernanda, agravado Davi Miguel Daru, doutor Bruno Henrique. Está aí mesmo, excelência?
Agravante é a Unimed mesmo? O 29, a unanimidade. Tempo do voto do relator. Desprovido. A unanimidade. O 30. O 30. Agravo de instrumento 081, 01, 18, 33 de 2024. Agravante Apivida. Agravado Miguel Ferreira Neto. Desprovido também. Doutor Bruno desconhecido e desprovido também. A unanimidade. Senhor presidente, eu queria só fazer uma correção. É no 38, naquela apelação 608, 10.649/90 de 2017. O advogado fez a ostentação, e breve, quando eu li o resultado aqui, houve um equívoco, né? Na realidade, eu estava dando provimento ao recurso, mas eu me atrapalhei na hora de ler o resultado aí, e eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada e declarar a existência de débito alimentar no extremo que foi apurado no laudo pericial elaborado pela COJUD. 38? É o 38. Que já houve. Determinando por conseguinte o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução de alimentos de número 08, 10.649/90 Foi a de 2017. unanimidade, né? Unanimidade, é. Unanimidade. Quanto um relator. 38, é. 38. Só uma correção. 39. Senhor presidente, o 39 eu estou abrindo mão da ostentação. Tá bom? 39. Obrigado. Certo. Bom dia. 39 é o 008 21 852 81 2022, apelando JFFN, advogado Bruno Henrique, apelado Defensoria Pública e a Unimed. Conhecimento e desprovimento do recurso. A unanimidade. 17. Mossoró. Apelação CIS 0080 8754 92 2023. Apelante Eduardo Gomes Barbosa Pimentel, advogado João Maria. Desculpe, é o 17, é? Eu estava no 18, desculpe. Apelação. Wesley. Eu passar a presidência do embargador Guilherme, que eu sou o relator, né? É o 17, sabe? Então, o excelente tem a palavra. Obrigado. Santos senhores. É o 090 83 66 37 2022, apelante Velisque Cordeiro Gomes, advogado Carlos Sérgio Leite, advogado Francisco de Salo Matos Rodrigues. Sou o relator, excelência. É o 17? Certo. É com os conhecidos e desprovidos, excelência, seu presidente. Tem a ostentação. Pronto? Falo pela apelante. Está na aula. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor presidente, senhor procurador, senhores advogados, acho que já saiu quase todos. A pauta foi encurtada, né? Por causa do doutor Cláudio saiu de férias, não é isso? É um processo simples, porque se trata de verba alimentar, que se trata da cobrança de honorários advocatícios. Os autos está todo provado que houve a prestação do serviço, não houve o pagamento dos honorários, e a colega, inclusive, está aqui presente, a senhorita aqui atrás presente, que é a doutora Wesley, e não houve sequer pagamento de honorários. Então, o que se pleiteia aqui é exatamente a verba alimentar, honorários advocatícios.
Espero que os senhores entendam assim e que dê provimento ao recurso. Recurso conhecido e desprovido, excelência. A unanimidade. A unanimidade, excelência. Na minha relatoria. 18. Apelação civil 081 7288 98 2018, apelando Bandeira Social Limitada, advogado Saíde Gadelha, Guerra Júnior, apelado Condomínio Verano Lago Novo, advogado Francisco Sérgio Bezerra Pinheiro Filho. Sou relator. Bom dia. Pois não, excelência. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, desembargador relator, Expedito Ferreira. Bom dia, representante do Ministério Público, serventuários, serventuárias, amigos policiais militares, nobres colegas advogados. Eu estou aqui como a parte apelada, representando o condomínio Verano, Lagoa Nova. Recurso conhecido e desprovido, excelência. Desprovido? A unanimidade. Eu tenho um pedido, desembargador Expedito, Pois não. de aplicação de uma multa por recurso ou litigância de má-fé, né? 2% por... Aplicado R$5.000, excelência. A unanimidade. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. Aqui já foi julgado, né? O 18. O 13. Agravo do instrumento 081017755. Agravante Laura dos Santos Félix. Advogado Bruno Henrique. O 12. Agravo instrumento 080 56 656 3324. Agravante João Carvalho Costa Júnior. Advogado Bianca de Moraes Melo, agravado Helenice Oliveira da Silva, advogado Sebastião Rodrigues Leite Júnior. Está aí mesmo, excelência. Vossa Excelência pela... Eu sou pela agravada, eu sou Sebastião Leite e sou pela agravo agravada. conhecido e desprovido, excelência. Satisfeito, A excelência. unanimidade, excelência. Excelência. Pronto, os advogados presentes. Bom dia. Me perdoe. Tá, colega, né? Oi, não, excelência. Pode falar, excelência. Excelência, eu fiz a solicitação para realizar a sustentação oral nesse processo no agravo do instrumento. Aguardar, excelência, a chamada, por favor, excelência. Ok, obrigada. É o 13. Não está requerido, não. É do agravante João de Carvalho Costa Júnior. É o mesmo processo, é o 13. Não requereu, excelência. Não tem sustentação, não. Pois não, excelência. Vamos para a nossa pauta, né? Do 1º ao 8º não vai ser julgado. É Rodrigues Barra do Cláudio Santos. O
O nono, agravo de instrumento 080 4306 10, agravando João Maria Guedes da Silva, advogado Norton Magela dos Santos, agravado Bradesco S.A., Toyolex, advogado João Alves Barbosa Filho. Doutor Norton não presente. Julgado. Teve recurso conhecido desprovido. Unanimidade. O 10 não mesa. Não mesa. O 11, agravo de instrumento 08 96 95 71 24, agravante LDSM, agravado André Franco Ribeiro Dantas, advogado João Guilherme, agravado SDS, advogado João Guilherme Pessini Amaranto. Está presente o advogado? O 11. Não presente. É manutenção da decisão de que se impõe recurso conhecido parcial e provido a empate, excelência. A unanimidade. O 12 não cabe sustentação oral. Agravante Laudo dos Santos Félix, Bruno Henrique, Unimed e doutora Fernando dos Santos. Recurso conhecido em parte e provido. A unanimidade, excelência. O 13 foi julgado, o 14 foi julgado, o 15 já foi julgado, o 16, apelativo 080, 87, 50, 92, 23, apelante Eduardo Gomes Barbosa, advogado João Maria Trajano Silva, apelado Lucia Maria de Oliveira, advogado Geraldo Dali Costa. Não presente, excelência. A unanimidade, recurso conhecido desprovido. O 17 já foi julgado, o 18 já foi julgado, o 19, apelação civil 083 2063 72 2002, apelante MAB de B, advogado Daniel de Araújo, apelado JF e o advogado. Está presente, doutor? É o 19, né? 19. Tem. Está presente, doutor Daniel. Quem é o apelante mesmo? Advogado. Toca para Vossa Excelência. É porque inverte esse negócio da apelação, inverte, né? Recurso. Conhecido. Ele advogado. Ele tá sem tem volume ali? Está sem volume? Está fechado o microfone? Deve estar desligado, Excelência. Ele é apelante, né? Muito conhecido e parcial. Mas não estamos lhe ouvindo, viu? Excelência, com a palavra. Continuamos sem ouvir. Vamos passar depois. 20º. Apelação civil 092 06 31 71 222. Apelando Luana Maria de Lima, advogado Flávio André Alves Brito, pelo Estado do Rio Grande do Norte, advogado Débora Regina Assis. 20º advogado presente. Julgado à unanimidade. Apelação conceder conhecimento e provimento do recurso de apelação para conceder a segurança pretendida da inicial. 21 julgado, 22 julgados, 23. Agravo de instrumento 08, 80, 94, 83, 52, agravante Evandro Martins de Souza, advogado Igor da Silva Medeiro, agravado Raul de Oliveira Cunha, relator de Hermano Mota. Está em mesa, excelência.
O advogado, o 23, o advogado está presente? Não presente. Agravo conhecido e desprovido, isso aí, na unanimidade. 23. 24. Agravo instrumento 081-0490-7224, agravante MEMSC, advogado Júlio César Farias, agravado UNSCTDM, advogado Deison Santos de Oliveira. Está presente, Helene? Bom dia, Excelência. O doutor Deison não pôde estar presente e eu substituirei nessa sustentação. O nome de Vossa Excelência e a OAB, por favor. Oi? Não entendi. O nome e a OAB, Excelência. Me chamo Rafael Batista, OAB-PE 63828. Representa quem, Excelência? A Unimed Natal, agravado. Vai fazer. Está com a palavra, Vossa Excelência. Desculpa, tive um problema aqui no meu microfone. Excelência, bom dia. Estou representando aqui a Unimed Natal. Saúdo os desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores dessa casa. Bom, Excelência, trata-se, mais uma vez, de um caso de reparadora, onde a parte agravante, após a cirurgia bariátrica, que resultou na perda de 31 quilos, ficou com excesso de pele em várias regiões do corpo, razão pela qual ela requereu à operadora Unimed Natal, hora agravado, a realização de diversas cirurgias de caráter estético. O juiz de primeira instância negou o pedido, né, e a autora recorreu, interpondo o presente agravo de instrumento. O tribunal, ao avaliar o recurso, concluiu... Desculpa. Excelência, desculpa, tive mais um problema no meu microfone. Eu queria só abreviar, o voto do relator está pelo provimento, mas tem 2 divergentes pelo desprovimento. Não. Nós estamos dando provimento. E nós estamos sendo pelo provimento total, eles batem expedito. Então, a Unimed está satisfazendo o interesse da Unimed, né? Que o recurso está sendo o voto é pelo provimento. Parcial provimento. Mas tem 2 divergentes pelo provimento total. Então, justamente atende aos interesses da Unimed. Se correto. só tiver Ele representa a Unimed, né? Sim, representa a Unimed. Dando a R$50 mil revertido em favor do recorrente. Só confira isso, do expedito. Você que esteja... Ou o voto divergente é o contrário. Esse é o meu. Esse é o... O advogado está nos ouvindo? Nós estamos votando aqui, pelo menos o meu voto está sendo para conhecer e negar provimento ao recurso. Vamos ver se ele está ouvindo, né? O advogado está ouvindo? Ele está acompanhando o meu, não é isso, Valdir? Ele está sem som, né, advogado, né? Não. Foi negando, foi o recurso. Está sem som. A maioria, né? Ele está sem som, para ele entender o resultado, né? Mas satisfaz, né? Na Unimed ele representa? A Unimed é pós-bariátrica. É aquele sentido, a gente já tem esse posicionamento. Exato. Obrigado, Excelência. Por Maurício, Excelência. O 25, apelação civil 081-37-790-2022, primeira Câmara Civil, apelante ILDS outro, advogado Rana Pinheiro Bezerra, apelado MDCB, advogado Martiniano Bezerra de Oliveira. Rana está presente? Estou sim. É pelo apelante, né? Recurso conhecido e desprovido. Uma sentença mantida, Excelência. Mas não é apelante? É apelante, não? Eu sou apelante. Apelante. Pois não, Excelência, vamos falar. Fazer a ostentação. No caso é a Irene, né? Pode fazer a ostentação, doutor. O nome da autora é Irene? Você está com a palavra, Vossa Excelência. Okay. Irene, Excelência. Irene Lopes da Silva, Sheila e Silvia e Sinara Irenberg. Vossa Excelência representa essas partes, né? Sim, sou eu. Apelante. Posso começar? Está com a palavra, né?
Ok. Para Excelentíssimo senhor Filemon, presidente. relator. Excelentíssimo senhor relator, demais membros dessa grande corte. Nessa manhã eu venho representar a dona Irene e vou contar um pouco da história dela. Ela se casou há mais de 50 anos atrás. E durante esse casamento, eles tiveram 5 filhos comuns, eles tinham uma casa própria. Foi juntada aos autos uma série de documentos que demonstravam que até o óbito eles de fato mantinham um casamento válido. Só que o que é que acontece? Poucos anos antes do óbito, quando a esposa já não tinha mais o vigor sexual, o de cujos, o seu Sebastião Januário, ele se envolveu amorosamente com uma moça 30 anos mais nova do que ele. E isso foi uma dificuldade familiar muito grande. Mas a verdade dos fatos é que, mesmo diante desse relacionamento que surgiu, jamais houve a ruptura da relação conjugal. O Decujo jamais saiu de casa, apesar de também frequentar outra casa, que a outra casa que ele frequentava também foi adquirida pela esposa nos 50 anos de casamento. E assim, eles viveram esse triângulo amoroso. O que é que acontece? Essa moça mais jovem, inteligente, bonita, ela usou de uma estratégia muito peculiar. Ela forjou uma adoção. Vejam bem. Inclusive, esse processo de adoção, nós entramos com ação rescisória, e a ação rescisória foi recebida pelo Pleno, que disse, abre aspas, conheço que o resultado desse processo que hoje estão sendo julgados por vocês possui o condão de afetar o deslinde final da presente rescisória, considerando-se que, tratando-se de adoção conjunta, imprescindível que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, nos moldes do artigo 42, parágrafo 2º da Lei 8.069/90. Então, vejam bem, excelências, essa moça foge a esse projeto de adoção. Quando vamos para o processo de adoção, a gente viu que ele foi subsidiado por um documento de reconhecimento de união estável. Mas como existia um reconhecimento de união estável quando a presente ação tem por objeto doutora, um momento só. ação de reconhecimento, de separação de fato. Doutora, um momento só, doutora. Desculpa a intervenção. Vossa Excelência representa quem mesmo? A apelante. A apelante é Irene? Sim. É porque tem outras, né? Ou não, só Irene? Não, tudo bem. Irene e outras. Tá bom. Tá certo. Desculpa. Vou continuar, né? Então, como existia um reconhecimento de união estável, que foi o documento que subsidiou essa adoção, se essa ação é de reconhecimento de separação de fato e de união estável pós-morte? Outro ponto. Jamais a família soube dessa criança. Falhou o seu som. doutora. Você está sem som, Vossa Excelência. O microfone do Vossa Excelência deve estar desligado. Excelência, sustentação contra e Vossa Excelência, infelizmente. Está unanimidade, né? Doutora, ninguém está ouvindo nada não, Excelência. Seu áudio está fechado, Excelência. O áudio de Vossa Excelência está fechado, viu? A equipe técnica está informando.
Ela que... Pronto. Consegue me ouvir agora? Tá, agora estou ouvindo, Excelência. Pronto, eu abri outro computador. Conclui, Excelência. Outra sala, né? Eu vou para outra sala só para não ficar com microfonia. Excelência, agora está o celular e o microfone. Aí feche um, porque fica dando Está microfonia. dando microfonia, Excelência. Ninguém está entendendo nada. Excelência, ninguém está ouvindo Vossa Excelência. Alô? Está ouvindo, Excelência? Está ouvindo, Excelência? Pronto. Então, vou voltar aqui. Então, a gente entra com essa ação rescisória. O processo fica suspenso porque eles entendem que no processo de adoção, de fato, eles não eram cônjuges e nem eram companheiros. No processo de adoção, inclusive, teve a certidão de casamento válida e não a minha cliente, a dona Irene, ela sequer foi citada ou intimada para comparecer nos autos. Então, o que acontece? Aí, todas essas questões de fato e de direito foram levadas ao juízo ACOR. Houve uma audiência, foi marcada uma audiência, por quê? Porque nós requeremos o depoimento pessoal dessa moça que vive um relacionamento extraconjugal com o seu Januário de cônjuge. E também ela pediu para produzir prova testemunhal. Quando da audiência, a moça não compareceu, porque nessa audiência nós queríamos esclarecer um fato importante. 2, aliás. O primeiro delas é que, quando o seu Sebastião falece, ela corre antes da família até o cartório e, quando chega lá, ela faz a certidão de óbito. Por quê, excelências? Porque no processo previdenciário, eles observam bem quem fez a certidão de óbito. Ou seja, essa moça ela estava muito bem assessorada juridicamente desde o início. Só que o que acontece? A mão de Deus. Quando ela foi no cartório, a pessoa do cartório conhecia que ele era casado, conhecia a família, e quando foi na hora de colocar qual o estado civil dele, ela que se diz que já vivia em união estável com ele há 20 anos atrás, ela diz, ele é casado. Então, nós queríamos que ela explicasse diante do juiz o porquê ela disse, se ela vivia em união estável com ele, se ela disse que não existia casamento válido, por que ela confessa isso? Outro ponto que a gente queria que ela esclarecesse em juízo é porque 5 meses antes dele morrer, ela fez o CAD único dele e ela não botou ele no núcleo familiar dela. Um documento público. Aí a gente ia perguntar, você está mentindo para o Estado brasileiro ou você está mentindo para o juízo? Mas ela sabiamente não vai à audiência, não produz testemunha. O juiz da causa pergunta, vocês querem produzir testemunha? O que acontece, excelência? Até onde eu sei, o ônus da prova incumbe a quem alega. O Estado brasileiro ele é um Estado que prisa pela monogamia e valoriza o casamento válido. Nós tínhamos uma série de documentos demonstrando residência comum, declaração de próprio punho de cônjuge dizendo que era casado, documentos dessa moça se dizendo solteira em processo judicial que corre nessa justiça. Ela não vai à audiência, não produz, não leva nenhum início de prova. O único documento que ela se diz se valer nesse processo que ela entra é simplesmente essa questão dessa adoção, que já estava devidamente pré-questionada. Então, a gente ficou sem saber se iria produzir ou não a testemunha, perguntou ao juiz, o juiz, não, eu acredito que, como ônus da prova de quem alega, só que, para surpresa da gente, quando vem a sentença, o juiz diz que a gente perdeu o processo porque a gente não apresentou nossas testemunhas. Então, por que eu peço a atenção dos senhores nesse processo? Por que eu peço aos senhores que julguem esse processo? Por quê? Porque, para mim, essa decisão, ela desprestigia a Constituição Federal, porque, recentemente, os senhores sabem que o STF ele foi instado a se manifestar acerca dessa questão da existência de casamento válido com relação concubinata. E ele disse claramente que deve prevalecer o casamento válido, a não ser que se demonstre cabalmente que o casamento não era válido. E a quem competia essa realização dessa prova? Seria a minha cliente, dona Irene, que é casada, que chegou na audiência com a aliança dela, que é a viúva enlutada, que foi cumprimentada no velório como a viúva,
que levou as testemunhas para a audiência? Será que é justo essa questão de... Eu vejo com muito medo e tristeza essa questão de se relativizar leis processuais, porque a lei processual ela é como um sinal. Para mim, que quando alguém entra com a demanda, o ônus da prova é daquela pessoa. E caso o juiz entenda que não seja, ele tem que ter dado um despacho saneador, ele poderia ter usado a própria audiência e ter dito, produza suas provas para mostrar que a sua cliente é casada. Mas não, isso não foi o que aconteceu nesse processo. Então, por todas essas razões, eu venho requerer que ou o processo seja extinto, sem resolução do mérito, porque o CPC diz que uma vez que a pessoa não comparece à audiência, gera extinção sem resolução do mérito, ou que o processo seja reformado, porque não restou demonstrado que essa mulher vivia em união estável com esse homem, até porque a presença do casamento válido inviabiliza a união estável. Essas são as minhas considerações. Pois não, Excelência. Relator, Excelência. O voto é pelo recurso conhecido e desprovido, né? E pelo que dá o sistema aí, é unanimidade, parece. A unanimidade, Excelência. Né? Com esse recurso conhecido e desprovido, os termos do voto do relator, a unanimidade. O 26 já foi julgado. O 27. Não, 26, não mesmo. Adiado, não mesmo. O 27, apelação civil 080 2650 69 2023, apelando Magazine Luiza, advogado Daniel Sebadelli Aranha, apelado Francisco Aldo Costa Santo, advogado Flávio Maia Fernando. Doutor Daniel, está presente? Bom dia, presidente. Você fala pela Magazine Luiza, pela apelante. Não, Excelência. Como é o nome de Vossa Excelência e a OAB? Igor Franca Modesto, OAB-PB 20620. É pelo apelante, Pois não, pode estar com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Saúdo em seu nome os demais membros dessa egregia Câmara, representantes do Ministério Público, servidores, colegas advogados e demais que nos assistem através do YouTube. Prometo não me alongar, doutor Cornélio. A gente está diante aqui de um processo de indenização por danos morais com obrigação de fazer, e o presente apelo busca a reforma da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da comarca de Currais Novos, que entendeu pela condenação da empresa recorrente a apelante em R$ 3.000 de danos morais e para declarar a inexistência de um débito que veio a ser discutido nesse processo. Acontece que o apelado, presidente, possui inúmeras ações contra a empresa apelante, relacionados ao mesmo fato gerador. E é isso que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências. Todos os processos relacionados a este fato gerador são mencionados nesse em que estamos discutindo neste momento e que foi combatido com a sentença. Inclusive, um desses processos, os quais a parte apelada já possui contra a Magazine Luiza, foi feito um acordo que também foi demonstrado nesses autos, ou seja, a parte já teve a solução do seu conflito resolvido, já houve a condenação nos processos nesse sentido, assim, não há o que se falar em uma nova condenação da Magazine Luiza pelo fato que já foi transacionado e transitado em julgado, doutor Cornélio, em outros processos. O que busca, na verdade, a parte apelada neste processo em discussão nesse momento é um enriquecimento ilícito, que ingressou com diversas demandas contra a empresa, buscando múltiplas indenizações e que deve ser levado em consideração neste julgado, desembargador expedito. Não pode a empresa pagar por 3 danos morais em processos diferentes relacionados ao mesmo fato gerador.
Já me encaminhando para o final, porque a matéria é muito simples, não tenho por que me alongar muito, precisa ser levado em consideração em que, em momento algum, a parte demonstrou que sofreu abalo em sua moral, nem se estendendo a outra esfera, nem que teve o nome negativado, que nem chegou a ter. Assim, não há o que se falar em manutenção da sentença para condenar a Magazine Luiza, mais uma vez, a pagar R$3.000 de danos morais. Caso esse seja o entendimento de Vossas Excelências, que ao menos esse valor da condenação seja reduzido. Portanto, pugna-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, e caso esse não seja o entendimento, que pelo menos o valor da condenação seja amplamente reduzido. É nesses termos que nós pedimos e esperamos deferimento. Pois não, relator, Excelência. Eu voto concluir pelo conhecimento e desprovimento do apelo, Excelência. Pois não, unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 28, 080, 26, 26, 76, 2016, apelante Telefone Brasil S.A., doutora Laura Vogado Lima, advogada, apelado WCS, Empreendimento de Construção Limitada, advogado Francisco Souza dos Santos Neto. Está em mesa, Excelência? Sim, está em mesa. Doutora Processo em mesa. Laura. Bom dia, doutores. Me escutam? Me escutam? Estou ouvindo, Excelência. Tá bem. Pode falar, Vossa Excelência. Tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, relator Dilermando Mota Pereira e excelentíssimos desembargadores integrantes da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. Eu estou representando a apelante Telefônica Brasil S.A. O recurso, cuja sustentação oral hoje apresento, foi interposto em processo no qual a parte autora alegou ter cancelado seu contrato no dia 27 de outubro de 2015, por meio do qual adquiriu 20 linhas telefônicas de uso empresarial. A autora afirmou que continuou recebendo faturas mesmo após a solicitação de rescisão contratual. Desse modo, não reconhece nenhuma fatura cobrada após novembro de 2015. Nesses termos, ela requereu a declaração de rescisão contratual, a declaração de inexigibilidade de todas as faturas a partir de dezembro de 2015 e a restituição dos valores indevidamente pagos, bem como a indenização por danos morais. Na contestação, a ré demonstrou que não houve pedido de cancelamento efetuado pela autora em outubro de 2015, diante da ausência de confirmação de cancelamento. A ré demonstrou também que o cancelamento ocorreu somente em 21 de janeiro de 2026, o que se verifica pelo protocolo juntado pela própria autora. No tocante à multa rescisória, a ré demonstrou que o contrato acostado pela própria autora possuía expressamente a previsão de cobrança de multa em caso de rescisão antecipada. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, decretando a rescisão dos contratos firmados e declarando inexigíveis todas as cobranças realizadas após 27 de outubro de 2015, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Desse modo, em sua apelação, a recorrente vem pedir a reforma da sentença com base em dois principais pontos: a regularidade das cobranças efetuadas, visto que são oriundas de serviços regularmente contratados, e a validade da cobrança de multa rescisória. Excelências, a sentença entendeu pela existência de falha por parte da requerida, pois esta teria promovido cobranças indevidas em face da parte autora. Ocorre que foi demonstrado inequivocamente que a autora não solicitou a rescisão do contrato em outubro de 2015. O que de fato ocorreu foi que a autora desistiu de solicitar o cancelamento do seu contrato, pois foi informada que, ao cancelar, seria cobrado em parcela única tanto o valor residual dos aparelhos adquiridos como a multa rescisória. Assim, diante de tais informações, a autora desistiu de solicitar o cancelamento do contrato, oportunidade na qual ela foi expressamente informada de que os serviços continuariam ativos. Ademais, não houve manifestação na sentença quanto ao fato de que os serviços continuaram sendo utilizados após outubro de 2015. Ou seja, como a apelada poderia sustentar que cancelou os serviços se ela estava ainda os utilizando? Era evidente que possuía ciência quanto ao fato de que os serviços permaneciam ativos. A apelante trouxe aos autos também vasta comprovação de utilização dos serviços nos meses posteriores a outubro de 2015, o que não pode passar despercebido. Ademais, ao declarar a inexigibilidade de todos os débitos gerados após outubro de 2015, a sentença desconsiderou o fato de que havia um débito residual de aparelhos, no total de R$ 7.242.
Tendo em vista que o contrato objeto da lide envolveu a aquisição de aparelhos em comodato, a rescisão antecipada do contrato implicou o vencimento antecipado das parcelas vincendas dos aparelhos, conforme expressamente previsto no termo de adesão anuído pela parte autora e constante nos autos. Assim, não se mostra razoável a decretação de inexigibilidade de tais valores, tendo em vista que os aparelhos foram devidamente entregues e que em relação a eles não houve qualquer reclamação por parte da recorrida. No tocante à multa rescisória, a sentença declarou a inexigibilidade amparada unicamente no argumento de que a ré não teria comprovado nos autos a existência de cláusula de fidelização. Ocorre que tal previsão se verifica do contrato juntado pela própria autora nos autos. Assim, é evidente que, havendo previsão contratual, é plenamente regular a cobrança de multa. Por fim, quanto ao dano moral arbitrado, restou comprovado que a parte apelada, no momento da negativação, possuía com a ré débitos referentes à multa e às parcelas dos aparelhos celulares. Assim, a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito configura exercício regular de direito do credor, não se podendo falar em inscrição indevida. Portanto, conclui-se que os débitos são plenamente exigíveis, tendo em vista que se referem a serviços utilizados e contratados regularmente pela autora, bem como aos aparelhos adquiridos, e a devida cobrança de multa rescisória, diante de expressa previsão contratual. E, diante da confessa inadimplência da parte autora, não se pode falar em negativação indevida. Desse modo, requer o provimento do recurso e julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Muito obrigada. Relator, Excelência. O voto, Excelência, é pela manutenção da sentença, inclusive dizendo que a multa se mostra abusiva e conclui pela manutenção da sentença. Recurso desprovido, parece que a unanimidade, né? Pois não, Excelência. Recurso a unanimidade, sentença mantida, recurso desprovido nos termos do voto do relator. A unanimidade. 29 já foi, né? 29 já foi, 30 já foi, 31. Guardou Cornélio agora. Agravo de instrumento 0803, 717, 18, 24, Unimed Natal, Deisson de Oliveira, Rodrigo Nunes, agravado Rossana Palhano de Oliveira, doutora André de Fátima Silva Medeiros. Está aí mesmo, Excelência? Pois não, Excelência. Está presente. Representa quem? Não presente, julgado pelo conhecimento e provimento do recurso. Tem uma divergência da minha parte. Divergente do desembargador Lermano. Mas é agrado de instrumento. É agravo. Por maioria. Vencido desembargador Lermano. 32, agravo de instrumento 080, 72, 52, 44, 24. Mesmo resultado. Agravante Maria Eduardo Oliveira de Moura. Mesmo resultado. Advogado André, agravado Unimed, Deisson de Oliveira. Não presente, agravo interno prejudicado sem desprovimento do recurso. Por maioria, vencido desembargador de Lermano de Moura. 33. Agravo de instrumento 080, 90, 28, 87, 94. Município de Japi, representante Ana Paula Dantas. Agravação da Defesa Pública de Santa Cruz. Relator, doutor Cornélio Azevedo Neto. Está aí mesmo. Doutora Ana Paula presente. Sim, Excelência. Mas ela fala por quem? Eu falo pelo município de Japi. Recurso conhecido e provido. Recorrente, não é isso? Provimento. A unanimidade, pelo provimento, Excelência. Obrigada, Excelência. Dispensa a sustentação. Pelo voto do relator. O 34 já foi. Não mesmo, 34 não mesmo. Não mesmo, 34. 35 né? Também. 35 não cabe. Vista. Qual é? Sim, está certo. O lado do expedito é o 34, não é? 35. Não, 35 é o lado do expedito. Não mesmo e ele pediu vista. Vista. 35 está adiado. 37. Doutor Marlon. Apelação 085, 032, 95, 22. Apelante Maria Helena Domingos dos Santos. Apelado Banco Itaú, FG. Advogado Marlon Gonçalves Sanches.
Não presente. Recurso conhecido e desprovido. Da unanimidade nos termos de voto do relator. 38 foi julgado. 39 já foi. 39 julgado e 40 julgado. 40 já foi também, né? Já também. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está Desembargador Expedito. encerrada. Tem alguém falando? Pois não, o advogado do processo de número 19. Pois não, vou votar para... para julgamento. Agradeço imensamente. Não, eu digo mais fora isso, né? Foi que deu problema no som. Não tá bom. Isso, o microfone. Daniel de Araújo Jopes. Pois não, excelência. Esse é o 19. Pois não, pode falar, doutor Daniel. Obrigado, desembargador. Excelentíssimo senhor desembargador relator, na pessoa de quem saldo os demais desembargadores, nobre representante do Ministério Público, colegas advogados e autoridades presentes. O caso em comento aqui é muito simples, se trata de uma ação de divórcio litigioso, em que há divergência quanto à pensão alimentícia estabelecida nos autos, tanto liminarmente quanto em sede de sentença, e também em relação à partilha de bens. Neste caso, de forma muito breve, o apelante foi condenado a arcar com pensão alimentícia de 20% sobre sua renda alimentícia. O que se alega aqui em sede de apelação, e foi demonstrado ao longo da instrução processual, é que a apelada, portanto beneficiária dos alimentos, ela possui plena capacidade laborativa, inclusive ela admitiu isso em sede de audiência de instrução, e além disso possui capacidade técnica, acadêmica, para se inserir no mercado de trabalho. A sentença, ela estendeu a obrigação alimentícia por mais 2 anos a partir dela, ou seja, até 2026, o apelante terá que arcar com 20% de seus rendimentos a título de pensão alimentícia, o que não se enxerga o menor cabimento, visto que a apelada possui plena capacidade laborativa, inclusive exerce atividade física rigorosa, como trilha, como musculação, como já apresentado nos autos. Além do mais, há um imóvel em discussão, cujo contrato articulado de aquisição está sob posse da apelada, razão pela qual o apelante, mesmo pugnando pelo juízo de piso, não pôde apresentar o tal documento. Além do fato de que automóveis foram alienados durante a constância do casamento, não houve nenhum tipo de compensação, prestação de contas, e isso não veio à tona quando da partilha. Nesse sentido, então, que o apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja exonerado da obrigação alimentícia e para que haja uma nova partilha dos bens adquiridos durante a constância da união, sobretudo em relação ao apartamento adquirido pela apelada. É o que se pede e aguarda deferimento. Muito obrigado. Vou pedir vista. Tem 3 processos de mesa e trago na processão. Vou reexaminar para reexame, excelência. Reexaminar, não é? O relator vai reexaminar, né? Pronto, mas nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada até a próxima.